Pessoal, principalmente as mulheres, hoje, sabadão, vamos conversar sobre um mito, né, da cardiologia aí que, pô, eu tento já desmistificar e já tentar quebrar esse paradigma há muito tempo com vocês e na minha vida profissional também, que é o mito de que as doenças cardiovasculares são problemas de homens, né? Você vê muita história de homem infartando, homem. E isso eu acho que traz uma certa tranquilidade para o público feminino, né? As mulheres começam a ficar mais relaxadas com o problema, quando não deveria acontecer isso. Então hoje a gente vai conversar basicamente na nossa live do porquê. Por que que deveria efetivamente acontecer, né, esse cuidado maior com as mulheres? Por que que as mulheres deveriam definir isso como uma prioridade na vida delas e não deixar a doença cardiovascular acontecer? E aí a gente vai explicar hoje para vocês por que que acontece, por que que as mulheres morrem tanto, por que que as mulheres precisam se preocupar com isso, e aí vocês vão começar a entender um pouco mais do assunto, tá? Então, eu queria muito que vocês são muito engajadas, pegassem esse aviãozinho e saíssem mandando, cara, para tua lista de contato todo, porque com certeza absoluta o que você vai fazer pode salvar a vida de alguém, que é o que eu estou tentando fazer aqui nessa live hoje, tentar ajudar vocês a salvarem a tua vida e salvar a vida de alguém, beleza? Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa que eu quero deixar claríssimo aqui para vocês, que é muito importante, é que doença cardiovascular, gente, ela acontece em qualquer pessoa. Obviamente em homens e em mulheres. E ela é a principal causa de morte em homens e também em mulheres. Olha que absurdo, cara. As mulheres, elas têm, né, esse engajamento que eu acho super importante, por exemplo, do Outubro Rosa, da questão do câncer de mama. Vale super a pena esse tipo de engajamento. As mulheres, elas efetivamente, quando se juntam, elas conseguem trazer os cuidados à tona, elas têm uma parceria muito maior do que os homens em si nesse sentido. E esse cuidado com o câncer de mama, ele é super justificado, tá, gente? De forma alguma eu quero desmerecer isso. Porém, só para vocês terem uma ideia, a doença cardiovascular, o infarto, mata 8 vezes mais as mulheres do que o câncer de mama. 8 vezes mais. Então, esse engajamento feminino todo com o câncer de mama, as mulheres têm que se unir também em prol dos cuidados com as doenças cardiovasculares. É o mal que mais mata as mulheres no mundo inteiro, no Brasil também não é diferente. Só para vocês terem uma ideia, se juntar todos os tipos de câncer, doença cardiovascular mata mais ainda. Infarto mata mais do que todos os tipos de câncer juntos nas mulheres. E nos homens também. Então, vocês precisam entender que a prevenção cardiovascular tem que ser uma prioridade na vida de qualquer mulher. De qualquer mulher. Mesmo como vocês fazem, né, da questão do Outubro Rosa, do cuidado com câncer de mama, que mata 8 vezes menos que o infarto, vocês deveriam fazer a mesma coisa com doença cardiovascular. Só para vocês terem uma ideia, cara, probabilidade de uma mulher morrer de infarto, se a mulher tiver um infarto, assim, ó, o homem teve infarto e a mulher teve infarto, os dois tiveram infarto, tá? A probabilidade da mulher morrer de infarto é 50% maior do que a do homem morrer de infarto. Olha que loucura isso. E vocês sabem por que isso acontece? Não é porque o infarto na mulher é mais grave do que no homem. É porque a mulher não é diagnosticada como os homens são diagnosticados. Eu já fui chefe de pronto-socorro, já fui chefe de pronto-atendimento, e eu sei a dificuldade que é uma mulher infartando, chegar num pronto-atendimento e ser ouvida pelo médico. Entender que aquela mulher efetivamente está infartando. Porque o que acontece? Mulheres geralmente, não são todas, tá? Mas mulheres geralmente não infartam com sintoma típico que a gente fala o tempo todo. Qual que é o sintoma típico de infarto que todo mundo sabe? Dor no peito. Ah, tô com uma dor forte no peito, meu peito tá doendo, procuro um pronto atendimento que deve ser infarto. Isso aí todo mundo sabe, né? Poucas pessoas sabem que mulheres, assim como diabéticos e idosos também, mas principalmente mulheres, infartam com sintomas diferentes do que a dor no peito. Pode acontecer a dor no peito. Mas pode infartar de outra forma. Ela pode infartar com falta de ar. Ela pode infartar desmaiando,
com tontura, com náusea, com dor na barriga, dor epigástrica. Tudo isso que eu estou falando para vocês a gente chama na cardiologia de equivalente anginoso. Então, o que é um equivalente anginoso? Angina é a dor no peito. O equivalente anginoso é um sintoma que pode ser equivalente à dor no peito. Então, a mulher, ou o diabético, ou o idoso, pode estar infartando com um sintoma que não é típico. Então, a gente chama esse sintoma de sintoma atípico. E aí, o que mais acontece, infelizmente, com as mulheres, gente? Chega no pronto atendimento com um sintoma atípico, com um equivalente anginoso, que não é a dor no peito, e às vezes até com a dor no peito. E o médico que está lá de plantão, o que acontece? Ele geralmente fala que a mulher está dando o quê? Piti. Quantas mulheres já não sofreram com isso? Né? Vai no pronto atendimento, vai no pronto-socorro, o médico fala assim, não, ela está dando piti. Isso daí é alguma crise de ansiedade. Ela está muito ansiosa. Isso é piti, vai embora para casa, não é nada não. E às vezes não avalia de maneira adequada a mulher. Então, uma das principais causas da mulher morrer 50% a mais do que o homem no infarto é justamente porque a mulher não é diagnosticada e os seus sintomas, na verdade, eles são deixados de lado, eles são negligenciados pelos médicos. E não só homem não, tá? Médico homem não. Às vezes médica mulher na porta acaba tendo essa negligência com as mulheres. Nesse momento a sororidade não funciona, infelizmente. Infelizmente. Então, muito importante vocês entenderem isso. E aí, só para vocês terem uma ideia, uma em cada 5 mulheres adultas, a gente está falando de 20% da população feminina adulta, está em risco de desenvolver doença cardiovascular. Olha que loucura isso, cara. Olha que loucura. E assim, o jeito da gente evitar a doença é basicamente semelhante ao do homem. É a gente cuidar do estilo de vida, é a gente se atentar para a nossa alimentação, é a gente se atentar para poder fazer atividade física, dormir melhor, cuidar da saúde mental, do estresse, da ansiedade. Tudo isso em conjunto, esse cuidado com o estilo de vida, ele auxilia na prevenção da doença cardiovascular, tanto no homem quanto na mulher. Por que o homem, às vezes, ele sai na frente da mulher nesse sentido, tá? Porque o homem, na verdade, assim, ó, o médico do homem, o homem mais vai no médico, na verdade, é no cardiologista. O cardiologista é meio que como se fosse o clínicozão geral do homem. É o cardiologista que às vezes fala para o homem assim, olha, vai lá cuidar da tua próstata, procura um urologista para poder fazer o toque. Mas o homem ele tem uma proximidade maior com o cardiologista do que a mulher. E geralmente, esse homem às vezes ainda vai induzido pela mulher no cardiologista. A mulher cuida da saúde do homem. A mulher chega lá e fala assim, olha, cara, você tá gordo. Ó, você tá comendo mal. Ó, desse jeito que você tá indo, você vai acabar infartando. Marca um cardiologista para você. E ela não marca para ela. Ela faz o acompanhamento cardiológico do marido. Ela se preocupa com o companheiro, mas não se preocupa com ela. Por quê? Geralmente o que acontece? A médica da mulher ou o médico da mulher é o ginecologista. E a mulher faz a rotina ali com o ginecologista e faz o preventivo, olha a questão do câncer de mama, faz toda a avaliação ginecológica que tem que ser feita de rotina, não está errado fazer isso. Mas pensa assim, já passei na minha rotina anual. Eu já passei com o meu ginecologista esse ano. E aí o ginecologista, gente, ele não estuda doença cardiovascular. O que a maioria, infelizmente, do ginecologista faz hoje em dia com as mulheres é sair sentando estatina em todo mundo. Virou meio que como se fosse um cardiologista das mulheres nesse cenário assim de, então tá com colesterol alto, eu vou te dar estatina. Mas já está demonstrado que esse tipo de avaliação e esse tipo de conduta não previne infarto. Não previne morte cardiovascular. Não vai proteger mulher nenhuma de nada. Então, uma das formas da mulher conseguir fazer isso, às vezes, é começar a fazer um preventivo cardiológico também. Passar, do mesmo jeito que passa uma vez no ginecologista, passar uma vez com o cardiologista também. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Por quê? Você está prevenindo a principal causa de morte que pode acontecer com as mulheres, que é o infarto. Isso, infelizmente, ainda não é uma coisa cultural.
Isso não é uma coisa que as mulheres fazem. E as mulheres, elas estão sujeitas ao infarto, à doença cardiovascular, por quê? Olha só, o que é mais comum na vida de uma mulher? A mulher chega, por exemplo, assim, ó, com 15 anos de idade, na menarca ali, na primeira menstruação, 14 anos por ali, vai no ginecologista. Infelizmente, a realidade é essa. Vai no ginecologista, o ginecologista fala assim, ah, você está menstruando, você está com acne, você está com a pele horrorosa, vamos entrar com um anticoncepcional que vai ser bom, que vai evitar até de você infartar. Que vai evitar até você de engravidar. Aí entra com anticoncepcional para não deixar a menina engravidar, para melhorar a pele e para diminuir às vezes fluxo menstrual, tratar uma SOP, alguma coisa nesse sentido. E a mulher, desde os 14 anos, ela está exposta a hormônios dados por via oral que comprovadamente aumentam o risco de trombose, aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Então, o erro da vida da mulher já começa lá, na primeira menstruação, quando começa a entrar o anticoncepcional na vida dessa mulher. Aí vem um outro erro, que infelizmente é induzido pela sociedade moderna. Qual é esse outro erro? As mulheres, hoje em dia, elas são expostas a níveis altíssimos de estresse, maiores do que o do homem. Essas mulheres, geralmente, infelizmente, tá, gente? Isso aqui não é uma coisa que eu gostaria de estar falando, mas as mulheres, poucas mulheres ocupam cargo de confiança dentro de uma empresa. Poucas mulheres são diretoras de empresa. Isso está em qualquer avaliação que você puder fazer da sociedade, de ganho de salário, você vê que as mulheres recebem menos e são mais cobradas no emprego. E isso expõe essas mulheres. Eu tenho um exemplo disso em casa. Minha mãe, cara. Minha mãe foi a vida inteira funcionária de uma empresa aqui do Brasil, chegou num cargo alto depois nessa empresa, mas ela foi a vida inteira exposta a altíssima carga de estresse, de cobrança, o tempo todo alguém cobrando, o tempo todo alguém cobrando. Isso é uma situação muito importante. As mulheres hoje em dia, graças a Deus, elas ocupam cargos de trabalho nas empresas. Antigamente as mulheres ficavam em casa, elas não trabalhavam, ou elas eram donas de casa, alguma coisa nesse sentido. Mas também muito expostas, né, gente? Quem é mãe aqui sabe o quanto a mulher sofre na questão da gravidez, o quanto a mulher sofre depois, nos 6 primeiros meses, principalmente da amamentação, os cuidados com o filho. A mulher, geralmente, ao contrário do homem, e a minha esposa, eu falo isso com ela, ela é uma guerreira nesse sentido. Cara, o que ela faz? Cuida de filho, cuida da casa, trabalha junto, uma altíssima carga em cima dela o tempo todo. E esse estresse crônico também é uma causa muito importante de doença cardiovascular. E aí, para piorar, o que acontece com a mulher aos 50 anos de idade, mais ou menos? Entra na menopausa. E aí, uma proteção natural que ela tem, que é o hormônio feminino, o estrogênio, ela perde essa proteção natural. O estrogênio vai embora. Só para vocês terem uma ideia, o estrogênio ele é responsável por proteger o endotélio vascular, que é o tapetinho de dentro das nossas artérias. Então, as mulheres, quando elas têm essa proteção do estrogênio, geralmente elas estão muito mais protegidas do que os homens. O estrogênio melhora o perfil do colesterol. Então, as mulheres geralmente têm um perfil de colesterol melhor do que o dos homens. O estrogênio melhora a distensibilidade dos vasos, por isso você vê mulher ser muito menos hipertensa do que os homens. Só que aí ela entra na menopausa e perde tudo isso. E aí perde tudo isso, e eu falo isso o tempo todo, gente. Isso é importante vocês entenderem. A doença cardiovascular, ela é um produto, ou seja, uma multiplicação do fator de risco vezes o tempo de exposição a esse fator de risco. Então, por exemplo, se você é uma paciente que ficou diabética aos 50 anos de idade, tua exposição, eu estou com 55 anos de idade, por exemplo, tua exposição é de 5 anos ao diabetes. Se você é uma diabética que ficou diabética aos 35 anos de idade, aos 30 anos de idade, está com 55, você já tem 20 anos de exposição ao diabetes. Então, esse tempo de exposição ao fator de risco ele é muito importante. E o que a gente viu aqui? Poxa, mulher exposta a anticoncepcional, mulher exposta a altas cargas de cobrança, de estresse, tudo isso. E a hora que ela perde a proteção, começa a aumentar muito a taxa de evento cardiovascular. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, em pessoas acima de 50 anos de idade, é igual a ocorrência de infarto em homem e mulher.
Se bobear, daqui a pouco as mulheres passam os homens. Então, eu falei que eu queria fazer essa live sobre doença feminina, sobre doença cardiovascular feminina, para poder tentar abrir os olhos de vocês da importância de vocês sempre enxergarem a doença cardiovascular como principal causa de morte nas mulheres. E aí, o quanto antes você enxergar isso, primeira conduta, fazer uma rotina com o cardiologista. Fazer uma rotina com o cardiologista. Mas, principalmente, entender sobre a doença. Do mesmo jeito, gente, que vocês estudam sobre autotoque, autoexame da mama, como são as características do nódulo mamário, todas as mulheres já sabem isso, elas têm essa noção. Elas não sabem o que acontece na doença cardiovascular. Como que essa doença cardiovascular é gerada? Quais são os fatores de risco para a doença cardiovascular? O que é comer bem? Quais são os alimentos realmente saudáveis? Quais são as individualidades de cada uma? Por que tem que se preocupar com a alimentação? Se gordura realmente é um vilão ou não é um vilão? Se o carboidrato, que pode ser um vilão na maioria das pessoas, oculto, as pessoas não entendem que às vezes esse carboidrato simples, refinado, é 1000 vezes pior do que a ingestão de gordura. E aí todo mundo fica jogando culpa na gordura. O mecanismo que ocorre a doença, como é que ocorre essa doença? É uma base inflamatória. E essa inflamação, ela acontece como? Através de má alimentação, de obesidade. Mulheres têm uma maior tendência a acúmulo de gordura do que os homens. Isso por si só torna as mulheres mais inflamadas do que os homens. E a inflamação sendo a base da doença cardiovascular, não tem que ser tratada, não tem que ser combatida? Como? Exercício físico. A gente sabe, hoje em dia, que os homens eles tendem a fazer mais exercício físico que as mulheres. Mulher, às vezes, não dá a devida importância para o exercício físico. Mulher, às vezes, estimula o homem a fazer o exercício físico, mas não faz o exercício físico. Então, isso tudo é muito importante vocês compreenderem. E aí, eu queria só deixar claro para vocês, cara, a gente está com um módulo no Vida e Saúde Sorrentino, do Vitor Sorrentino. Se você não está lá inscrita, cara, se inscreva, que vale muito a pena. O módulo desse mês é um módulo só sobre cardiologia, onde a gente explica, eu estou participando de todas as aulas desse módulo, todas as aulas, tá? A gente faz uma aula de introdução sobre as doenças cardiovasculares, eu e o Vitor. Depois eu dou uma aula sozinho sobre o mito do colesterol, como que o colesterol realmente impacta na doença cardiovascular, o que ocorre na doença cardiovascular, como que esse colesterol deve ser avaliado, você consegue entender tudo isso. Depois vem uma aula minha com o Santiago sobre hipertensão. Por que a hipertensão é um mal silencioso e vai machucando as suas artérias sem você perceber isso. Depois vem uma aula minha com o Vitor explicando dos pilares da cardiosuplementação, como que a gente pode suplementar o paciente, quais são os suplementos que a gente pode usar, o que é inflamação, o que é oxidação, o que é glicação, o que é submetilação. A gente explica termos extremamente difíceis numa linguagem extremamente fácil para vocês. Tudo isso sabe por quanto, cara? R$39. R$39. É menos do que um lanche, é menos do que uma pizza. É uma assinatura que você pode fazer anual, se você quiser, deixar lá anual, ou você pode fazer só mensal. Pô, não, Túlio, eu tô interessado só nessa questão do coração. Eu quero entender um pouco sobre o coração. Cara, assina um mensal. Faz o módulo. E o melhor de tudo, se você assinar o mensal, você tem direito a tudo lá para trás ainda. Você consegue pegar um monte de módulo lá que tem pós-Covid, sobre vacinação, sobre saúde mental, enfim, tem uma série, mas muita coisa, sobre câncer, tem uma série de aulas, sempre com profissionais extremamente gabaritados, por R$39 para leigo, entender? Onde muito profissional de saúde está tirando muito proveito também, tá? Eu tô lá dentro já tem um tempo, e só para vocês terem uma ideia, eu aprendo, olha que eu estudo muito sobre isso tudo, eu aprendo muito lá dentro sendo profissional de saúde. E uma linguagem fácil, acessível. As aulas têm esses conteúdos inéditos, exclusivos, e são todas elas transcritas, cara. Você ganha e-book, material em PDF, dá para você ouvir podcast. Tem uma equipe de suporte que fica lá tirando dúvida também. Então assim, eu assisti tal coisa, não consegui entender tal coisa. Tem essa equipe de suporte.
Eu e o Vitor, não é amanhã, não. Amanhã eu vou contar uma surpresa para vocês aqui. Mas eu e o Vitor, a gente vai fazer uma live exclusiva para os alunos do módulo de cardiologia no final do mês, com tira dúvida lá dentro, só para os alunos. R$ 39, cara. Você só não quer, não faz se você não quiser. Não faz se você não quiser. E amanhã, a surpresa que eu queria contar para vocês, aproveitando que vocês estão aqui comigo, eu faço sempre, todo mundo que já me acompanha aqui no Instagram há mais tempo sabe que eu faço o Fala Que Eu Te Escuto, né? Fala Que Eu Te Escuto é um quadro que eu criei, né, que eu venho tocando já há mais de 3, 4 anos aí, de tirar dúvida mesmo, que eu abro aqui umas caixinhas de pergunta e resposta, ou eu escrevo as respostas, ou eu faço um vídeo com as respostas, ou então a gente faz um vídeo ao vivo, e aí vocês perguntam aqui nessa interrogaçãozinha, e eu respondo ao vivo aqui para vocês. Eu convidei o Vitor, cara, e o Vitor topou fazer o Fala Que Eu Te Escuto comigo amanhã, 10h30 da manhã. Então amanhã, 10h30 da manhã, você que está aqui me assistindo, você tem um compromisso de vir aqui para a gente poder fazer o Fala Que Eu Te Escuto ao vivo, com perguntas onde eu vou responder junto com o Vitor, cara. Olha que maneiro. 2 médicos, pô, modéstia à parte, muito maneiro. O Vitor, para mim, cara, é o melhor médico de medicina do estilo de vida, melhor médico de medicina de precisão que eu conheço. Assim, o cara é muito genial nessa parte de cuidados, de prevenção. E a gente vai estar aqui amanhã para poder tirar a dúvida de vocês, 10h30 da manhã. Aproveita, faz a pergunta lá na live e a gente vai responder ao vivo. Eu que vou escolher as melhores perguntas, então não faz pergunta ruim não, pelo amor de Deus. Mas voltando ao assunto, então, basicamente, o que as mulheres podem fazer para prevenir essa doença? E aí vem um mito também muito grande, que a gente explica também lá dentro do curso, que é o da terapia de reposição hormonal. Ah, Túlio, eu entrei na menopausa. Tô lá com os meus 50 anos de idade, tô na menopausa, e o meu cardiologista falou que se eu fizer terapia de reposição hormonal, eu tô aumentando o meu risco de doença cardiovascular. Mentira ou verdade? Olha que dúvida. Mentira. Mentira. Você sabe por que esse mito foi criado? Lá no início dos anos 2000, foi feito um estudo de terapia de reposição hormonal em mulheres, tá? Só que esse estudo foi conduzido, na verdade, com um pré-hormônio sintético, ou seja, não era o hormônio feminino, era uma substância sintética que era ingerida por via oral, com passagem no fígado, e que induzia as mulheres a produzir, assim, como se fosse meio que mimetizar o hormônio feminino, tá? E aí eles fizeram os estudos, e assim, a maioria das terapias de reposição hormonal, desde a década de 90, 80 ali, quando começou a ser criado, principalmente 90, já era feita dessa forma. Mulher tomando tibolona, tá? A maioria das mulheres tibolona via oral. E aí o que foi visto? Que essas mulheres estavam tendo mais o quê? Câncer, mais infarto, mais doença cardiovascular, mais trombose. E aí criou-se o mito de que terapia de reposição hormonal mata, aumenta o risco cardiovascular. Mulher não deve fazer. É mentira? É verdade? É verdade, até aquele momento. Até aquele momento, o tipo de reposição hormonal que era feita poderia trazer prejuízo sim para a mulher. Poderia trazer sim prejuízo para a mulher. Mas, desde os anos 2000, começou a ser feita uma terapia de reposição hormonal diferente. Uma terapia de reposição hormonal onde não era por comprimido, era por tópico, ou gel, creme, ou chip, que é nada mais é, todo mundo fica me perguntando do chip, né? Nada mais é do que uma via de administração do hormônio. Então, em vez da mulher ficar passando o tempo todo o hormônio, ela põe um chip embaixo da pele e aquele chip vai liberando o hormônio na pele da mulher para ser absorvido pela pele da mulher. Tá? Isso que é o chip da beleza. Agora, cada um põe lá dentro do chip da beleza o que quiser, né? Isso é importante vocês entenderem. O chip é uma via de administração do hormônio ou de medicamentos. Quem vai colocar o que lá dentro é o médico. Em decisão que deveria ser compartilhada com o paciente. Então dá para fazer terapia de reposição hormonal com segurança por via transdérmica, com chip ou com gel ou creme. Porque os estudos que foram feitos agora, de 2015 principalmente para cá, eles mostraram o contrário do que aqueles primeiros estudos mostraram. Que quando essa terapia de reposição hormonal é bem feita, com hormônios isomoleculares, hormônio isomolecular, gente, é o hormônio bioidêntico que o pessoal fala. O que isso é? Um hormônio idêntico, isomolecularmente falando, né? Iso é de igual, molecular, ou seja, as moléculas são iguais ao hormônio produzido pelas mulheres. E quando esse hormônio isomolecular é administrado por via transdérmica,
o efeito é benéfico e não aumenta o risco cardiovascular do paciente. Então, hoje em dia, eu sou um defensor da terapia de reposição hormonal, mesmo sendo cardiologista, porque eu sei que não aumenta o risco cardiovascular de ninguém, quando bem feita, quando bem administrada, quando bem indicada. Beleza? Outras formas, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô, não fumar, ter uma alimentação regular, fazer exercício físico, cuidar do estresse, cuidar do sono, igual eu já falei tudo isso para vocês. Mulher mais jovem, o que ela pode fazer? Abandonar o quê? O hormônio que todo mundo fica criticando. É engraçado, olha como é que é engraçado. O médico critica, né, a terapia de reposição hormonal. Ah, porque o hormônio bioidêntico pela pele, isso aí vai matar a mulher e tal. Só que o mesmo médico não critica a tomada de um hormônio, que é o anticoncepcional, por via oral a vida inteira da mulher. Então, mulheres que estão aqui me ouvindo, cuidado com o anticoncepcional oral. Ele pode ser encarado como um remédio, tá, gente? Assim, ó, tem algumas mulheres que vão precisar. Algumas mulheres vão precisar. Mas é um remédio. Não tem que ser administrado assim, ó, do jeito que querem, como é dado, de qualquer maneira. Quer ver uma outra particularidade muito interessante em mulheres? Aí jamais também na menopausa, ali no climatério, mulheres tendem a ter mais osteopenia e osteoporose do que o homem. E aí o que geralmente o ginecologista faz? Toma cálcio. Toma cálcio. E com uma dosezinha michuruca de vitamina D junto. Cálcio com vitamina D, pintinho de vitamina D. O que acontece? Já está demonstrado isso, tem estudo científico na cardiologia demonstrando que a suplementação com cálcio aumenta o depósito de cálcio nas artérias coronarianas, aumentando o risco cardiovascular das mulheres. Ah, então vou parar de tomar cálcio. Calma, pode ser que você precise, pode ser que você não precise. A grande questão aqui é ser avaliado se tem necessidade ou não de suplementar cálcio. E se tiver necessidade de suplementar cálcio, que seja com um cálcio que a gente chama de cálcio orgânico, que é o cálcio das algas. Existem algas que são riquíssimas em cálcio, e quando você suplementa esse cálcio orgânico, a tendência é não trazer prejuízo para as mulheres. Porque está demonstrado também que o cálcio alimentar, quando você se alimenta, ou seja, o cálcio orgânico, não traz prejuízo para as mulheres. Olha como é que tem uns detalhezinhos que às vezes as mulheres não sabem disso. E aí, se você dá esse cálcio orgânico com boas doses de vitamina D, boas doses de vitamina K2, magnésio junto e boro não é tão importante, mas pode ser uma boa. Cara, resolve o problema da osteopenia, resolve o problema da osteoporose, não traz risco cardiovascular para a mulher, porque você está fazendo a coisa bem feita, você está fazendo a coisa indicada. Vocês têm que ter muito cuidado. Então, assim, ó, muita gente não enxerga, muita gente acha que a mulher é um homem sem pênis, né? Um ser masculino sem pênis. Como se fosse todo mundo a mesma coisa. Não é, cara. Mulher é eu tenho uma professora de cardiologia que fala assim, a mulher é um bicho diferente. A mulher tem que ser tratada de uma maneira diferente do homem. E é importante enxergar isso. As doses têm que ser diferentes. O tipo de medicamento tem que ser diferente. Os cuidados têm que ser diferentes. Os sintomas são diferentes, igual eu falei para vocês. Então, muito cuidado. Muito cuidado.